Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Eu sou o pastor Diego Trindade e para mim é uma alegria, um tremendo, um grande, um imenso privilégio poder estudar a lição da Escola Sabatina Jovem com você. E nós estamos aqui todos os dias, todos os dias, todos os dias, 5 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Não sabia? Já sabia? Se você não sabia ainda, é porque você não está inscrito no canal e ainda não ativou as notificações. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, aproveita, curte, comenta, compartilha. Estamos iniciando uma nova lição. Então, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda. Então, compartilha aí com a geral. Nessa semana, nós vamos estudar a lição de número 6. A lição de número 6, o tempo está voando. Lição de número 6, o tema é curando um cego. Curando um cego. Nós temos como texto base, nesta semana, o livro de João, capítulo 9 e o versículo 10. Então, aperta os cintos aí, porque nós vamos viajar nessa história, sabe? E nessa semana nós vamos aprender lições magníficas. Eu não sei se você está com a sua lição em mãos aí, mas aqui nós temos a tirinha aqui, né? De toda semana, né? Aqui é um homem, esse aqui, que outrora era cego e agora ele se encontra aqui, na verdade, ele é questionado aqui pelos fariseus, né, os líderes religiosos da época. Eh, Na lição tem uma legenda que diz assim: "Hablou, ex-cego de nascença, confrontado por fariseus após ser curado, diz sem medo: eu era cego e agora eu vejo". Acompanha o diálogo, sabe? O camarada está sendo confrontado, questionado, né? Interrogado, e ele diz: Ó, o que eu sei é o seguinte, é que eu era cego e agora eu tô vendo, sabe? A lição dessa semana tá muito boa. E só para a gente sentir um pouquinho aqui, né? Introduzir, eh, no início aqui do capítulo 9 diz que Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. E os discípulos interrogaram Jesus, perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Sabe, os judeus eles tinham algumas crenças. Dentre as diversas crenças que os judeus tinham naquela época, uma das era que se a pessoa estivesse doente, era sinônimo de que ela estava em pecado. E Deus colocava a doença com o seu dedo, né, ou era também conhecido como açoite de Deus a doença, para que a pessoa caísse em si que ela estava em pecado, distante de Deus, e que ela precisava retornar aos braços do Pai. Agora, se a pessoa ficasse doente com seus 3, 4, 5, 10 anos, ela estava fazendo alguma coisa errada, e era castigo de Deus. Mas se a pessoa nascesse doente, era um sinal de que os seus pais estavam em pecado ou a tiveram em pecado. E por isso a pergunta que os discípulos fazem aqui, né? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Sabe, eles acreditavam que aquele cego de nascença estava assim por consequência do pecado dos pais. Ou talvez ele continuou assim por conta dos seus próprios pecados. Aí Jesus responde para eles: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, ou a glória de Deus. Sabe, nós sofremos as consequências do pecado que entrou no mundo. Às vezes nós sofremos as consequências dos nossos próprios pecados, mas só por estarmos no mundo nós vamos enfrentar as tempestades. Você sabe, já estudou na Bíblia certamente que os discípulos com Jesus no barco enfrentaram tempestades.
Então nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por situações difíceis. E aqui a gente percebe que aquele cego, ele estava ali sofrendo aquela situação, né, de ser cego de nascença, e muitos ainda achavam que isso era porque ele era um pecador, um miserável, né. E Jesus, ele disse que aquilo ali era para que a glória do Senhor fosse manifestada. Eu acho interessante, nós temos falado muito sobre isso. O livro de João, ele é um livro muito intencional. A ideia de João, quando ele é escrito, no final do século primeiro, né, a ideia ali era de fato demonstrar, ratificar a divindade de Cristo. Então, cada sinal, assim chamados milagres ou as conversas, os discursos que Jesus tinha, era para de fato dizer que Jesus era Deus, o Messias, o desejado de todas as nações. E aqui o próprio Cristo diz, né, que aquele cego era um cego de nascença, mas ali iria se revelar as obras de Deus, a glória de Deus. E a gente vai ver cada detalhe desse milagre nessa semana. Temos muitos detalhes aqui que você não pode deixar de assistir cada dia, porque senão você vai perder muita coisa. Então, vem comigo, compartilhe o vídeo e vamos juntos entender um pouco mais sobre essa cura aqui, sobre esse sinal que Jesus fez. Deus te abençoe e até amanhã.